Lécio já me apresentou. Lécio já deu uma introduçãozinha sobre a questão, a minha parte acadêmica, né, e profissional. Eu atuo bastante na parte de prótese e de implante no meu dia a dia clínico. E atualmente estou concluindo o mestrado nessa área de implantodontia. Hoje eu trouxe para vocês um tema super interessante, que é o tema das matrizes dérmicas e substitutos teciduais mucosos na implantodontia. Quando eu começar aqui, qualquer pergunta que vocês tenham, alguma dúvida no decorrer da aula, né? Desse bate-papo que a gente vai tirar, vocês podem perguntar, tá? Não precisa esperar para o final, que eu sabendo responder, estarei aqui para tirar as dúvidas, ok? Muito bem, professora, obrigado. Então, vamos lá, gente. Nós sabemos, só um minuto, como é que passa aqui os slides? Vamos lá. Tá dando para ver direitinho os slides? Perfeito, Ítala, tá perfeito, as imagens são lindas. Bem, nós sabemos que os implantes dentários, eles são uma excelente opção, né, para as reabilitações protéticas, quando nós perdemos os dentes, mas também sabemos que complicações biológicas protéticas, elas podem acontecer, certo? Então, o papel crítico do tecido mole periimplantar na estética e na saúde tem estado no centro atualmente das discussões nessa última década, né, sobre a importância desse tipo do papel e a importância do tecido queratinizado e do tecido periimplantar na sobrevivência dessas nossas reabilitações, certo? Estudos recentes mostram como o de Perussolo, de 2018, e de Schwartz, mostram que a presença de 2 milímetros ou mais de tecido queratinizado é de extrema importância na sobrevivência da qualidade aí de saúde periimplantar. E Monge, nesse estudo de 2019, fala sobre como essa presença de menos de 2 milímetros, né, de tecido queratinizado pode estar ligada na presença de um aumento maior de biofilme, né, de placa bacteriana, porque essas regiões periimplantares geralmente vêm associadas a desconfortos durante a higienização e dificuldade de acesso, muitas vezes em grandes reabilitações, em grandes reconstruções teciduais, nós precisamos puxar ali aquele tecido e termina levando a uma diminuição do vestíbulo, da profundidade de vestíbulo. E isso tudo são fatores que levam à dificuldade da higienização desse paciente, levando, consequentemente, a uma inflamação periimplantar, né, tecidual, e também a perda óssea marginal. Séries de estudos de Linkevicius mostrou e comprovou justamente essa questão da perda óssea tecidual e a importância desse tecido subcrestal, supracrestal, na proteção do nosso implante. Então, Linkevicius, ele fala muito sobre a perda zero, né? E mostrou que a presença desse tecido é essencial para a gente minimizar cada vez mais essa perda óssea, certo? Além disso, a espessura de mucosa, ela está não só ligada também a esses fatores de proteção, como também à satisfação estética dos nossos pacientes, principalmente em regiões anteriores. Então, não adianta, às vezes, a gente ter osso, né, implantar, conseguir uma boa posição do nosso implante, se o paciente tem uma deficiência aí
na questão de tecidual, porque isso não vai trazer a satisfação estética nesse trabalho. Estou com uma dificuldadezinha de passar. Só um minuto. Pronto. Acho que foi. Então, diante disso, os enxertos autógenos, quer sejam eles gengival livre ou de tecido conjuntivo, eles foram as primeiras abordagens avaliadas devido aos resultados clínicos satisfatórios mostrados ao redor dos dentes. Porém, apesar deles serem tão estudados e terem resultados tão satisfatórios, alguns fatores negativos, de certa maneira, estão associados a ele, como a morbidade, a disponibilidade limitada quando nós falamos em grandes reconstruções, e no caso do gengival livre, nós temos a deficiência da estética por diferença de cor, principalmente quando a gente está levando em consideração as regiões anteriores. Nós sabemos que o tecido gengival livre, quando removido do palato, ele muitas vezes possui uma coloração diferente dessa gengiva inserida na região anterior. E isso pode levar a resultados estéticos insatisfatórios para o paciente, principalmente, em relação a essa diferença de cor. Mas Monteiro, na sua revisão sistemática em 2022, ele afirmou que, apesar de, hoje em dia, a gente ter outras alternativas para alguns tecidos, o tecido gengival livre, autógeno, no caso, ele ainda representa o padrão ouro para o aumento do tecido queratinizado. Mas, considerando esses pontos negativos, como a morbidade, a disponibilidade ilimitada e a estética pela diferença de cor, os fabricantes e os pesquisadores sentiram a necessidade de desenvolver materiais que substituísse esse tecido autógeno, né, para oferecer não só um conforto maior para os pacientes, como também um excelente resultado, certo? Então, diante disso, foram desenvolvidos matrizes de colágeno xenógenas, nós temos no mercado, e matrizes dérmicas acelulares. No caso da matriz dérmica acelular, como a aloderme, aqui no Brasil nós não temos acesso a esse tipo de biomaterial, por ser de origem humana e a Anvisa não liberar. Mas em outros países eles são muito utilizados. Em relação às matrizes de colágeno, que é o que eu vou abordar mais hoje aqui com vocês, nós temos alguns representantes comerciais, como a Mucograft, a Mucoderme, e eu vou detalhar mais adiante para vocês. Então, vamos lá. A primeira matriz de colágeno que nós temos no mercado é a Mucograft. A Mucograft, ela é pertencente a Gastras e hoje ela é a membrana de colágeno mais estudada e utilizada no mercado. Ela é uma matriz de colágeno de origem porcina, que tem uma alta biocompatibilidade, ela é extremamente flexível e de fácil manuseio, e pode ficar exposta ou submersa. O que isso quer dizer? A partir do momento que a Mucograft ela pode ficar exposta, isso nos diz que ela pode ser utilizada como um enxerto gengival livre. Então, nós podemos utilizar a técnica de retalho dividido, onde nós fazemos a incisão e vamos expor ali aquele periósteo, e nesse periósteo, essa membrana, essa matriz de colágeno, ela pode ser colocada. E ela é o principal substituto, né, mucoso
para substituir o enxerto gengival livre. Então, ela nos tem como benefícios o aumento da faixa de tecido queratinizado e também ela serve para ser utilizada na espessura, no ganho de espessura de tecido mole, quando a gente utiliza a técnica bilaminar, certo? Utilizando a técnica bilaminar, nós vamos ter o ganho de espessura, certo? E já a técnica do retalho apical, né? O retalho dividido, nós vamos utilizá-la para ganho de tecido queratinizado. Ela também pode ser utilizada para recobrimento radicular, no caso, fora das regiões periimplantares, ela pode ser utilizada para recobrimento radicular e também pode ser utilizada na cobertura de áreas doadoras gengivais, como, por exemplo, no palato. A outra matriz que eu trouxe aqui para vocês também é da Geistlers, que é a Fibroguide. Ela, diferentemente da Geistlers, ela, da Mucograft, ela possui uma largura, uma espessura muito maior de 6 milímetros e ela não tem tanta flexibilidade como a Mucograft, certo? As duas, tanto a Mucograft como a Fibroguide, elas possuem alta hidrofilia e isso não permite que a gente necessite de uma hidratação prévia para utilizar esse tipo de membrana, certo? Ela também é uma matriz de colágeno tipo 1 e tipo 3, porosa e reabsorvível. Então, ela vai ali agir como um scaffold. Scaffold seria um arcabouço, onde as células irão migrar, as células do corpo irão migrar nesse arcabouço dessa matriz e ali vão proliferar e formar um novo tecido. À medida que esse tecido ele vai sendo formado, a matriz ela vai sendo reabsorvida, certo? Ela possui alta resistência à tração, biocompatível, ela tem uma estabilidade volumétrica e possui um maior suporte quando comparada à Mucograft, por isso ela é indicada para ganho de espessura de tecido, certo? Ela não pode ficar exposta ao meio bucal, então nós não vamos utilizá-la como nós utilizamos no enxerto gengival livre, e ela não vai necessitar de um pré-tratamento, como eu falei anteriormente. Como a sua espessura de 6 milímetros ela é bem considerável, em casos de recessões gengivais, geralmente nós dividimos essa matriz ao meio, para a gente ter uma espessura de 3 milímetros, que vai facilitar melhor esse recobrimento gengival. Para o aumento de espessura de tecido mole na região dental e periimplantar, ela também pode ser utilizada. Então, ela é o principal substituto, né, mucoso para ganho de espessura tecidual, tecido conjuntivo. Então, podemos dizer, fazendo uma analogia, que a Mucograft, ela substitui mais o enxerto gengival livre, enquanto a Fibroguide, ela vai servir para substituir aí o tecido conjuntivo. Temos também a outra matriz que é muito comum no mercado, é a estrauma mucoderme, certo? A mucoderme ela é uma matriz de colágeno do tipo 1 e 3, com elastina, derivada da derme porcina, e ela possui uma alta biocompatibilidade. Diferentemente da Fibroguide, da Mucograft, ela precisa de uma hidratação prévia de 20 minutos para que possa utilizar. Então, quanto mais hidratada tiver essa matriz, melhor será a manipulação dela e a elasticidade dela. Ela também é reabsorvível, geralmente ela tem uma duração de em torno de 6 a 9 meses, segundo o fabricante, que ela é reabsorvida, e ela é indicada para aumento de volume gengival em áreas de recessões, né? Aumento da faixa de espessura do tecido mole em dentes
e região periimplantar. Inclusive, ela pode ser utilizada em dupla camada, então nós podemos pegar essa matriz, dividi-la e sobrepor uma à outra para termos uma espessura maior, para, consequentemente, ter um ganho melhor na espessura aí periimplantar ou dental de tecido, certo? Em relação ao ganho da faixa de gengiva inserida e tecido queratinizado, ela não é uma membrana que foi feita para ser exposta, ficar exposta ao meio bucal. Mas o fabricante diz que, em algumas situações, isso pode, se acontecer, não teria tanto problema, e que as células, se nós tivermos um mínimo de tecido aí, um tecido queratinizado presente, essas células presentes de tecido queratinizado podem induzir a formação de tecido queratinizado nesse tipo de matriz, certo? Aqui eu trouxe uma citação de um artigo que foi publicado pelo professor Marcelo Nunes e pela professora Renata Simões, onde eles publicaram a possibilidade da gente otimizar essa hidratação, esse tempo de hidratação, que é bastante considerável, se a gente for considerar algumas cirurgias, no caso, são 20 minutos. E aí a gente pode... Ele sugere nesse artigo que a gente pode utilizar um bisturi e com a ponta do bisturi nós podemos fazer pequenas perfurações nessa matriz e colocá-la no soro. E aí, dessa forma, a gente consegue otimizar o tempo de 20 minutos para 5 minutos dessa matriz e, consequentemente, acelerar o processo de utilização da mesma, certo? Então, eu trouxe aqui para vocês uma primeira pergunta, que é: qual a eficácia dos procedimentos cirúrgicos usando substitutos de tecidos moles em comparação com enxertos autógenos para aumentar a quantidade de mucosa queratinizada periimplantar? Então, o estudo em questão é o estudo de Monteiro, de 2022, no qual ele utilizou, a princípio, 911... Para confeccionar esse artigo, né? Foram selecionados 911 artigos, 2 artigos foram removidos, 889 eles foram escolhidos após a leitura dos resumos e títulos. Desses 889, 20 eles foram completamente lidos e entraram em questão, depois da leitura de todos esses artigos, 10 artigos aí para análise da síntese qualitativa. Só um minutinho, gente, que minha cachorrinha está pedindo para subir aqui. Então, vamos lá. Desses 10 estudos que entraram no artigo, 8 estudaram as matrizes de colágeno e 2 as matrizes dérmicas acelulares, certo? Dos quais 8, desses 8, um apenas era a mucoderme e 7 era a mucograft, certo? Ainda em relação a esses 10 estudos, 5 eles eram ensaios clínicos randomizados, certo? Outros eram séries de casos clínicos retrospectivos, outros controlados e outros 3 eram séries de casos prospectivos, certo? O tempo cirúrgico do enxerto, de avaliação variou. 8 foram realizados após a colocação do implante, ou seja, eles fizeram esses enxertos após 8 meses do implante sendo colocado. Utilizou essa colocação simultânea e outro fez o enxerto antes de colocar o implante, certo? Todos os estudos aqui, desses 10 estudos desse caso, eles utilizaram a técnica do retalho apical, mais o enxerto autógeno ou o substituto do tecido.
exceto um que utilizou a técnica bilaminar. Por quê? Porque ele utilizou a técnica do retalho posicionado apicalmente, porque o intuito é o ganho do tecido queratinizado. Então, quando nós queremos tecido queratinizado em uma região que está deficiente ali, principalmente região periimplantar, a gente vai lançar mão aí da técnica do retalho posicionado apicalmente, expor aquele periósteo e aí fazer ou enxerto gengival livre ou a utilização do substituto, certo? Que é justamente, foram as estratégias que foram utilizadas. O único artigo que utilizou a técnica bilaminar, ou seja, a técnica onde o enxerto, né, a matriz foi colocada e foi coberta ali pelo próprio tecido do paciente, foi o artigo que utilizou a mucoderme para avaliação. Então, a primeira pergunta que foi feita, né, para responder essa revisão sistemática, que é de Pico 1, ele procurou saber a eficácia dos procedimentos cirúrgicos utilizando substitutos de tecidos moles em comparação com enxertos autógenos para aumentar a mucosa queratinizada, certo? Então, quando nós vamos analisar todos os tipos de enxertos feitos, certo? Nós tivemos uma diferença estatística significativa para os enxertos autógenos em relação aos xenógenos, certo? Então, nós tivemos um aumento, na verdade, os autores tiveram um aumento aí consideravelmente maior para o grupo dos autógenos, em termos de ganho de tecido queratinizado. Mas, quando os autores analisaram aí os ganhos isoladamente dos tecidos, dos enxertos autógenos, foi visto que houve uma diferença significativa no ganho de tecido queratinizado para o enxerto gengival livre, esse FGG é o enxerto gengival livre, mas para o tecido conjuntivo, nós não tivemos um ganho estatisticamente relevante, mostrando que, para a técnica de retalho posicionado apicalmente, o melhor substituto seria o enxerto gengival livre e não o conjuntivo, certo? Quando comparou isoladamente os substitutos, então, dos 6 artigos que entraram nesse estudo, nessa estatística aqui, 5 eles avaliaram a mucograft e 1 a allograft. E aí foi visto que nós não tivemos uma diferença significativa para os allográficos, certo? E para a mucograft nós tivemos. Então, apesar do enxerto gengival livre ter sido superior ao grupo, né, dos xenógenos, né, dos substitutos, nós tivemos resultados estatisticamente significativos para os substitutos xenográficos, certo? Aqui na análise desse gráfico, esse gráfico se chama o gráfico de Forrest, ele pôde evidenciar justamente no grupo dos estudos que utilizaram enxerto gengival livre e tecido conjuntivo, certo? Então, eles observaram aqui, essa linha central aqui, tudo que está para o lado que vocês estão vendo esquerdo, está tendendo para o lado do substituto autógeno, ao invés do xenógeno, que seria para o lado direito, certo? Então, mostrou que nós tivemos um ganho muito maior em relação a cada estudo aqui, tendo uma média do ganho de tecido queratinizado com o enxerto gengival livre, certo? Em comparação com o enxerto conjuntivo,
essa linha aqui, ó, está tendendo muito ao zero. Então, os ganhos eles foram pequenos, não considerando uma relevância estatística significativa para esse tipo de objetivo, né, que é o ganho do tecido queratinizado. E a segunda pergunta que o artigo fez é: qual a eficácia dos procedimentos cirúrgicos usando substitutos de tecidos moles para aumentar a mucosa queratinizada? Então, foram avaliados 9 artigos nessa análise desse mesmo estudo, né, que a gente está falando, e aí se viu que os substitutos, aqui ele só está analisando os substitutos e não mais comparando com os enxertos autógenos. Todos tiveram uma relevância significativa, né, no ganho do tecido queratinizado, tendo uma média aqui, ó, de 3 milímetros de ganho de tecido queratinizado quando esses substitutos eles foram utilizados, e que quando a gente vai avaliar isoladamente esses substitutos, nós tivemos uma média maior para os substitutos xenógenos, que no caso seria a Mucograft, por exemplo, e a Fibroguide. No caso desse estudo foi a Mucograft. E aí nós tivemos uma diferença estatística significativa quando comparado à matriz halógena, né, humana, e tivemos um ganho de 3,5, em média, milímetros de tecido queratinizado. E as análises secundárias desse estudo foram as alterações dimensionais, certo? 5 de 10 artigos, eles avaliaram essas alterações dimensionais. Em relação à sobrevivência dos implantes, 4 dos 10 artigos que entraram no estudo avaliaram essa questão da sobrevivência dos implantes após a intervenção, né? E 100%, e obtiveram 100% de taxa de efetividade. O índice de placa, 4 dos 10 artigos que entraram avaliaram essa questão do índice de placa e mostraram uma redução significativa do índice de placa, mostrando mais uma vez que depois que a gente faz uma intervenção de enxerto, principalmente com o objetivo aí de ganho, né, de ganho do tecido queratinizado, melhora aí as condições de higiene do paciente, porque ele não vai sentir mais tanto incômodo e, consequentemente, a inflamação reduz. Alguém está falando? Alguma dúvida? Não, Ítala, tá normal. Pode continuar. Em relação às complicações cirúrgicas, também só 4 artigos mencionaram e 2 não tiveram nenhum tipo de complicação, e os outros 2 que tiveram algum tipo de complicação cirúrgica não tiveram taxas expressivas para que pudessem contraindicar esse tipo de procedimento. Em relação ao score de dor, esse score de dor, os artigos que avaliaram, eles apontaram que o score de dor é bem mais baixo para os substitutos, ou seja, evita aquela remoção do tecido do palato do paciente e, consequentemente, a morbidade é menor. Em relação ao tempo cirúrgico, também é menor, porque a gente não precisa de um segundo sítio cirúrgico e, consequentemente, isso faz com que a cirurgia fique mais rápida. E em relação à aparência estética, quando os artigos que avaliaram esse ponto, eles avaliaram a comparação quando o xenoenxerto foi utilizado e quando o gengival livre foi utilizado. E aí, os pacientes eles relataram uma satisfação maior com o xenoenxerto do que com o gengival livre. Por quê? Porque o xenoenxerto ele induz a formação do tecido queratinizado, mimetizando os tecidos ao redor. Já o gengival livre, a gente tem aquela diferença de coloração que nós possuímos em relação ao tecido do palato e ao tecido que recebeu o enxerto, certo?
Então, a conclusão do que podemos tirar desse artigo é que o enxerto gengival livre, ele ainda é o padrão ouro para ganhos de espessura de tecido queratinizado, quando a gente compara com os enxertos, os substitutos, né? Mas a matriz de colágeno, juntamente com a técnica do retalho posicionado apicalmente, ela se mostrou eficaz no ganho desse tecido queratinizado periimplantar, visto que a gente obteve ganhos maiores do que 2 milímetros de tecido queratinizado. Na verdade, o estudo mostrou uma média aí de 3,5 milímetros, quando aquele mínimo indicado, né, para preservação periimplantar seria uma faixa de, no mínimo, 2 milímetros de tecido queratinizado, certo? Aqui embaixo a gente tem algumas ilustrações de algumas técnicas que foram utilizadas, por exemplo, nessa primeira imagem, a técnica do gengival livre, do retalho apical, né, com o gengival livre, e aqui nessa segunda ao lado, a gente foi utilizado a técnica do retalho posicionado apicalmente com a matriz de colágeno, então mostrando a diferença da qualidade aí do tecido sem cicatrizes tão evidentes. Ítala, Oi? pode tirar uma dúvida? Pode sim. Na sua opinião, você já usou as 3 matrizes, tanto a autóloga como as xenógenas? Já utilizei a xenógena e a autóloga também, só não utilizei a halo. Ah, tá. E o que você achou em termos de resultado clínico? Então, eu acho que o enxerto gengival livre ainda é mais previsível e acho que existe cuidados com a manipulação aí desse tipo de matriz. Se você errar em alguma etapa, a gente não tem resultados tão expressivos, mas eu tive resultados legais quando eu utilizei. Mas, assim, principalmente compartilhando com outros colegas que também já utilizaram, alguns não obtiveram ganhos tão expressivos como a gente vê aí nos estudos, né? Valeu, Oi? Ítalo. Obrigado. Pronto, vamos continuar, gente. O próximo estudo que eu trouxe aqui para vocês é do Lourenço Tavelli, certo? E os colaboradores, certo? Esse estudo é bem interessante. O Tavelli, ele é um grande nome nessa área, né, da pério, e ele também avaliou, fez uma revisão sistemática, avaliando aí evidências sobre a eficácia dos procedimentos de aumento de tecido moles com o intuito de modificar o fenótipo tecidual periimplantar, certo? E o seu impacto na saúde aí desses implantes. Então, o estudo inicialmente coletou aí 5.324 artigos, né, para montar esse estudo. Fizeram todos aqueles critérios de exclusão, após a leitura do título, resumo, leitura completa, e aí, finalmente, 52 artigos foram incluídos na revisão sistemática, sendo 23 casos randomizados, certo? Que foram incluídos na meta-análise. Então, em relação à meta-análise de rede, esse gráficozinho aqui é um gráfico da meta-análise de rede. E aqui, o gráfico do meu lado esquerdo, ele aponta os dados em relação à técnica bilaminar, que eu falei para vocês, comentei para vocês, e quem não entendeu nessa figura consegue entender melhor. E do lado direito, nós temos a técnica do retalho posicionado apicalmente, que a gente utiliza bastante para o ganho do tecido queratinizado, certo? Então, 16 artigos entraram utilizando a técnica bilaminar para a modificação do fenótipo, certo? E 7 utilizaram a técnica do retalho posicionado apicalmente. Nesse gráfico de rede, como vocês podem observar,
a gente tem aqui algumas linhas, certo? E alguns pontos. Esses pontos, eles estão proporcionalmente ligados à quantidade que ele foi utilizado. Por exemplo, dentre a matriz de colágeno, por exemplo, e o tecido conjuntivo, o tecido conjuntivo ele foi o mais utilizado. Esse NAS significa que nenhuma intervenção foi realizada. E aqui é a matriz dérmica acelular. Quando nós temos uma ligação sem nenhum tipo de pontilhado, significa dizer que pelo menos um desses 16 artigos fizeram a comparação direta de tecido conjuntivo, utilizando a técnica bilaminar, e, por exemplo, a matriz dérmica acelular. E a gente consegue ver que a comparação mais realizada utilizando a técnica bilaminar para aumento, modificação de fenótipo, né? Aconteceu comparando o tecido conjuntivo com a matriz de colágeno e também o tecido conjuntivo com nenhum tipo de intervenção, certo? Quando a gente tem esse pontilhado e essa ligação, significa dizer que a comparação foi feita indireta. Então, no artigo, eles tiraram conclusões, mas não tiveram a comparação direta no estudo, certo? Já aqui nesse outro, a mesma coisa, foi comparado como a técnica de retalho posicionada apicalmente, ela é uma técnica mais utilizada para ganho de tecido queratinizado. O principal avaliado foi o gengival livre em comparação com os outros tipos de intervenções, como a matriz dérmica, a matriz de colágeno, o próprio enxerto conjuntivo, que foi bem pouco comparado, certo? E nenhum tipo de intervenção. Então, vamos lá. Na meta-análise de rede, com a abordagem da técnica bilaminar cirúrgica, desse lado aqui, azulzinho, a gente consegue avaliar o ganho de tecido queratinizado, certo? E desse lado do azul mais claro, foi avaliado aqui o aumento da espessura de mucosa, certo? Então, quando a análise foi feita com abordagem bilaminar, foi visto que essa técnica de abordagem bilaminar, utilizando tanto a matriz dérmica, como a matriz de colágeno, como conjuntivo, e nenhuma intervenção, nenhuma delas obteve resultados significativos no ganho de tecido queratinizado. Esse KMW seria tecido queratinizado. Então, nenhuma delas obteve. Então, mostrando que essa técnica de cirúrgica bilaminar, ela não é indicada para esse tipo de ganho de tecido queratinizado. Já quando foi utilizada a abordagem bilaminar para aumento de espessura de mucosa, a gente conseguiu já observar que todas as intervenções, tanto a técnica bilaminar com o tecido conjuntivo, com matriz de colágeno, como a matriz dérmica, obtiveram resultados expressivos, significativos no ganho de espessura de mucosa, mostrando que essa técnica de cirúrgica ela é bem efetiva e que, independentemente do tipo de substituto ou de tecido que a gente utiliza, a gente tem ganhos consideráveis quando comparado a nenhum tipo de intervenção, certo? Já quando foi analisado o tipo de intervenção, a gente teve um ganho expressivo para o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo foi o que teve o maior ganho quando comparado à matriz de colágeno, e quando comparado a matriz de colágeno com a matriz dérmica celular, a matriz dérmica celular obteve um melhor resultado no ganho de espessura de tecido. Então, a avaliação da perda óssea marginal em implantes tratados com tecido conjuntivo ou matriz de colágeno
e matriz dérmica, eles parecem ser interessantes e nos trazer resultados legais para o ganho dessa espessura de mucosa, certo? O tecido conjuntivo, ele mostrou que ele não induz a queratinização. Por que eu coloquei isso aqui para vocês? Porque nos dentes, isso não ocorre. Quando a gente utiliza a técnica bilaminar e utiliza o enxerto conjuntivo, nós podemos ter a indução de queratinização por conta das células, dos fibroblastos presentes ali. Mas os autores, eles falam que a quantidade de fibroblastos presentes nessa região periimplantar é reduzida e também por conta da diminuição dessa vascularização, pode ser 2 fatores cruciais para que essa ausência aí de a menor quantidade de células e, consequentemente, a diminuição dessa irrigação não induza a diferenciação do tecido para um tecido queratinizado. Já na meta-análise de rede dos retalhos posicionados apicalmente, ele só avaliou aí o ganho de tecido queratinizado. E aí ele obteve o resultado que todas as intervenções, quando comparada a nenhum tipo de intervenção, tiveram resultados estatísticos significativos, certo? No ganho de tecido queratinizado, aqui a quantidade em milímetros, tá? Mas que o tecido gengival livre, ele ainda apresentou como o principal aí a ter melhores ganhos, né? Mas que tanto o tecido gengival livre, como a matriz de colágeno e depois, por exemplo, a matriz dérmica celular, a gente obteve resultados significativos no ganho de tecido queratinizado, que é o suficiente para a gente ter aquela quantidade mínima de 2 milímetros de tecido queratinizado para implantar, certo? Então, consequentemente, a gente tem um menor, ele comenta a mesma coisa que o outro artigo, menor índice de placa, menor índice de sangramento e, consequentemente, menor reabsorção ali daquela crista óssea ao periimplantar, certo? Então, a conclusão que a gente consegue tirar desse artigo é que a técnica de retalho posicionado apicalmente, junto com o gengival livre, mais uma vez, é a técnica mais eficaz para ganho de tecido queratinizado. Para ganho de tecido queratinizado, a técnica bilaminar ela não apresentou resultados significativos, independente do tipo de enxerto que foi utilizado. Todos os enxertos combinados com a técnica apical, né, de retalho posicionado apical, obtiveram resultados significativos. A técnica bilaminar com o tecido conjuntivo e com a matriz dérmica acelular foram superiores ao ganho de espessura de mucosa, certo? E eu coloquei aqui esses asterísticos, porque a técnica bilaminar com o tecido, com a matriz dérmica, por exemplo, a matriz de colágeno, desculpa, ela também foi satisfatória e a gente não tem aqui tantas opções, que na verdade a gente não tem nenhuma opção de origem humana, certo? E que a técnica também bilaminar, ele comenta, junto com a matriz de colágeno, ele mostrou efeitos de estabilidade do osso marginal melhor do que a técnica de retalho da matriz dérmica celular. Então, voltando para a pergunta do Lécio, a gente pode ver que a gente tem resultados positivos utilizando a matriz de colágeno e outros substitutos, mas a gente vê que em alguns estudos tem pequenas modificações, então a gente tem que considerar também a mão do operador, e que é um fator que geralmente não são avaliados nesses estudos.
Então, a questão da prática do operador e como também se é utilizado esse tipo de substituto, isso tudo leva a uma diferença também nos ganhos com esses materiais, certo? Ítala, tem uma dúvida aqui. O Mário Sérgio de Goiás, ele está perguntando o seguinte: o aumento de tecido queratinizado não é só com enxerto gengival livre? Não, é isso que eu estou querendo para dizer para vocês. O enxerto gengival livre, ele é o principal, ele é o padrão ouro, certo? Mas os estudos apontam que esses substitutos que nós temos aí, mucosos, como a matriz de colágeno, por exemplo, a Mucograft que eu apresentei aí para vocês, quando utilizado com a técnica do retalho posicionado apicalmente, certo? A gente consegue sim ganho do tecido queratinizado, certo? Tanto o estudo anterior que eu mostrei para vocês, como o estudo de Tavelli, o de Monteiro e o de Tavelli, eles comprovaram cientificamente que nós conseguimos sim ganho de tecido queratinizado. Perfeito, Ítala. Excelente colocação. Pronto, então vamos lá. Então, o aumento do fenótipo periplantar, ele contribui para melhoras estéticas, como também a diminuição do índice de placa, o índice de sangramento gengival e a reabsorção do osso marginal, como eu disse para vocês anteriormente. E aí eu trouxe um último caso para vocês, que seria em casos de defeitos severos mucogengivais, onde nós não temos tecido queratinizado e precisamos aprofundar o vestíbulo. Então, eu trouxe aqui para vocês 2 artigos do Steven Urban, certo? Onde ele mostrou uma técnica que nós conseguimos utilizar a técnica de reposicionamento ali apical, no caso, devolvendo aquela profundidade do vestíbulo e ganhando tecido queratinizado, certo? Essa técnica é bem interessante, porque nesse estudo ele pegou regiões onde os pacientes não tinham nenhum tipo de faixa de tecido queratinizado, ou seja, só era mucosa, e todos eles tinham o vestíbulo raso, certo? Então, a gente sabe que Steven Urban, ele é conhecido muito pelas regenerações ósseas absurdas, né, que ele consegue regenerar. Só que a gente sabe que esses tipos de regenerações faz com que seja necessário, muitas vezes, a gente puxar aquele tecido, aquela mucosa, para cobrir o que a gente quer regenerar. Então, depois ele precisa devolver. Então, não adianta só colocar os implantes e reabilitar sem o tecido queratinizado ali, essencial para preservar aquela regeneração que ele fez. Então, o próprio Steven Urban, ele propôs essa técnica que tem como objetivo preservar, ele teve como objetivo esse estudo, né? Foi apresentar e avaliar a abordagem cirúrgica combinada da técnica de enxerto gengival em faixa, certo? Eu vou mostrar para vocês e explicar melhor o que seria esse enxerto gengival em faixa, mas a matriz de colágeno xenogênica, que no caso ele utilizou aqui a mucoderme, para corrigir grandes áreas de alterações mucogengivais decorrentes de procedimentos regenerativos avançados. E o outro, ele avaliou, basicamente, de forma histológica, essas regenerações teciduais que ele fez, para comprovar se haveria alguma diferença nesse tecido regenerado, nesse tecido criado. Se tinha alguma diferença para, por exemplo, o tecido do palato, esse tecido queratinizado, ou se eles teriam a mesma característica biológica. Então, para esse estudo, Urban selecionou 20 pacientes, né? Urban e a equipe, e os critérios de seleção foram justamente a presença de pelo menos um sítio sem tecido queratinizado, em conjunto com a perda de profundidade vestibular. E eles avaliaram em
5 tempos. Foi no tempo T1, que foi com 1 mês de cirurgia, 3 meses, 6 meses, 9 meses e 12 meses. Todos os pacientes eles foram avaliados até os 12 meses e só um não compareceu ao primeiro mês e outro não apareceu ao 9º mês para avaliação, mas todos completaram até os 12 meses, certo? Então, os objetivos seriam o ganho de tecido queratinizado nessa região que não tinha nada e o aumento do fundo de vestíbulo, certo? Desses 20 pacientes, 17 eram mulheres e tinham uma idade média de 51 anos de idade, certo? Então, eu não lembro se tem aqui, não tem. Deixa eu voltar aqui. A técnica, basicamente, ela consiste na remoção de uma faixa muito pequena de 2 milímetros aqui de tecido queratinizado do palato, certo? Como essa faixa ela é muito estreita, a gente consegue coaptar esse palato, suturando. E aí, consequentemente, a morbidade do paciente ela é muito pequena, porque esse tecido não vai ficar exposto ali no ambiente bucal e os pacientes geralmente não reclamam da morbidade. Ele até vai avaliar, depois eu vou mostrar para vocês, a questão do score de dor dos pacientes. E os pacientes basicamente não sentem dor nesse tipo de técnica utilizada dessa região onde ele tirou o enxerto, certo? E aí, essa faixa aqui que vocês estão vendo, de 2 milímetros de tecido queratinizado, removida do palato, ela é colocada mais apical à falha, ou seja, ele vai incisionar, vai levar o retalho ali, aprofundar o vestíbulo, né, que está perdido do paciente, aprofundar, e aí vai suturar essa faixa de tecido queratinizado aonde ele quer, mais ou menos, que seja a transição da faixa mucogengival, ou seja, onde ele quer que acabe ali a mucosa queratinizada. E logo abaixo, sentido coronal, ele vai colocar a mucoderme sobre o periósteo e também suturar. Então, é basicamente a técnica de retalho posicionada principalmente como a gente faz com o enxerto gengival livre, só que a gente só vai colocar uma faixa de tecido queratinizado autógeno e depois, logo em seguida, vai colocar a mucograft. Por que ele faz isso? Porque essa faixa de 2 milímetros de tecido queratinizado, a intenção é que ela induza a proliferação celular e formação de tecido queratinizado na região onde a mucograft foi colocada também. E aí nós vamos ver o resultado. Então, o resultado que ele obteve nesse tipo de intervenção, como eu disse, eles avaliaram no primeiro mês até o mês 12, né, até 1 ano, foi que no primeiro mês a gente teve, de uma forma geral, um decréscimo, né? Foi diminuindo essa faixa de tecido queratinizado, que logo de imediato ali, na hora da cirurgia, nós tínhamos uma faixa aí considerando o strip, né? A faixa de tecido queratinizado e a mucoderme, 11 milímetros. Aí, no primeiro mês, 8 milímetros. Quando chegou no 6º mês, a gente parou aqui nos 6 milímetros. Mas aí, no decorrer dos outros meses, tiveram 9, 12 meses, não obteve nenhuma perda mais desse tecido queratinizado. E aí ele teve o simples ganho, que foi bem considerável, de 6 milímetros de tecido queratinizado, o que é incrível, porque se a gente considerar que o paciente não tinha nenhuma faixa de tecido queratinizado e com essa técnica a gente conseguir 6 milímetros de tecido queratinizado, isso é excelente, certo? E quando ele avaliou a morbidade desses pacientes em relação ao score de dor, os pacientes eles só relataram dor, que foi num score de 0 a 10, uma dor de número 2, né, de grau 2,
só na primeira semana e que nas demais semanas não relataram nenhum tipo de incômodo com a utilização dessa técnica. Então, esse tipo de técnica mostrou um resultado bem interessante no ganho de tecido queratinizado. Eu acho que aqui nessa foto, eu não lembro se tem aqui, mas mais adiante eu vou ver, senão eu tento mostrar para vocês. Como foi o ganho com esse tipo de técnica. E aí, na análise histológica, que foi avaliada no outro estudo, foi observado que, quando ele comparou a referência, ele tirou uma amostra de referência do palato, né, um punch de referência do palato, junto com a região também enxertada. E foi visto que não existe nenhum tipo de diferença histológica nesses tipos, nessa região que foi regenerada. Então, havia presença de queratina 14, 10, 6, havia também todas as características anatômicas e densidade de colágeno também presente, que havia também no palato. Então, aqui, ó, a foto, é justamente essa foto que eu mostrei, queria mostrar para vocês. Ele saiu de uma situação onde nós não temos praticamente vestíbulo e nada de tecido queratinizado. Aqui, ó, o strip, vocês podem ver a faixa de tecido queratinizado posicionado mais apical, mais ou menos na região onde se quer que seja a transição mucogengival, e aqui a mucograft posicionada logo abaixo do enxerto gengival livre, né, da faixa de enxerto gengival livre. Como eu disse, a mucograft ela pode ficar exposta no meio bucal. E aí, depois dos 12 meses, ele encontrou basicamente essa faixa de tecido queratinizado espetacular aqui, mostrando que é uma técnica, quando bem utilizada e bem operada, a gente consegue ganhos extraordinários, certo? É isso, gente. E a conclusão que eu tenho para trazer para vocês é que o tecido gengival livre, assim como o tecido conjuntivo, eles ainda são o padrão ouro que a gente tem na odontologia, principalmente quando pensamos em tecido periimplantar. Mas que substitutos mucosos, eles existem no mercado e muitas vezes eles podem ser uma opção, principalmente para aqueles pacientes que não querem se submeter a uma remoção de tecido do palato, certo? Ou, por exemplo, nessa técnica aí de Urban, que a gente tem várias áreas a serem regeneradas, e aí a gente precisaria, às vezes, de 2 sítios ou mais intervenções, ou, por exemplo, várias intervenções cirúrgicas para conseguir fazer uma regeneração, e aí a gente pode, ao invés de tirar o autógeno, a gente pode lançar a mão desses substitutos com a finalidade de ganho, né, tecido queratinizado, como também de espessura mucosa. Lembrando que o tecido queratinizado, ele vai ser indicado quando a gente quer o tecido autógeno, o gengival livre, principalmente utilizando a técnica do retalho posicionado apicalmente, como eu mostrei para vocês, porque o gengival livre ele precisa ficar exposto. E quando a gente vai utilizar esses substitutos, a mesma técnica ela é indicada para ser utilizada, só que ao invés do gengival livre, a gente vai utilizar, por exemplo, a mucograft, certo? A gente tem a mucoderme no mercado também, e aí ela não pode ser exposta ao meio bucal. Então, a gente não vai utilizar a técnica de retalho posicionado apicalmente. A gente vai ter que utilizar a técnica bilaminar, mas aí a gente tem que ter em consideração que é necessário ter, no mínimo ali, 2 milímetros de tecido queratinizado perto da região periimplantar, para poder induzir a formação de tecido queratinizado, mas que não é o objetivo do substituto. O principal objetivo da mucoderme, assim como a fibroguide, é aumento de espessura tecidual, ou seja,
região anterior, o paciente perdeu um dente, a gente tem mucosa queratinizada, mas aí a gente tem aquele afundamento devido à perda óssea, enfim, até na região posterior também. Então, a gente vai levantar como possibilidade a técnica bilaminar, certo? E aí vai poder utilizar tecido conjuntivo ou o substituto, que vai ser a Fibroguide, que é o melhor para indicação para aumento de espessura, ou a mucoderme. A mucograft, ela pode ser utilizada também para aumento de espessura? Pode, mas ela é muito fina e geralmente a gente não tem ganhos tão expressivos como teria na Fibroguide, que tem uma espessura maior. Então, se a gente for estabelecer aí uma pirâmide lógica, né? Na verdade, uma árvore de decisão, a gente teria que ter em mente o quê? O que é que eu quero para um caso? Eu quero ganhar, eu preciso aqui nesse caso ganhar tecido queratinizado? Opa, se eu quero ganhar tecido queratinizado, eu vou utilizar a técnica do retalho posicionado apicalmente e eu posso tirar ou o inserto gengival livre do palato do meu paciente, ou eu posso utilizar a mucoderme, certo? Ou mucoderme não, desculpa, a mucograft. Se eu tenho uma falha óssea, uma depressão ali, e eu preciso aumentar a espessura daquele tecido, então eu tenho como opção a utilização do tecido conjuntivo na técnica bilaminar, certo? E como substituto, nós vamos ter a Fibroguide e a mucoderme, certo? Lembrando que a mucoderme, ela precisa ser aparada às pontas, porque ela é uma matriz mais rígida, certo? Tem aquela questão da hidratação prévia e que ela pode ser utilizada em dupla camada, certo? Então, é basicamente isso que a gente sempre tem que pensar antes, quando nós nos deparamos no nosso dia a dia clínico. Então, a gente vê o que é que a gente precisa para poder selecionar esses tipos de materiais, certo? Sabendo que isso eleva o custo, certo? Então, isso tem que ser conversado com o paciente, se você quiser repassar esse custo, que geralmente é um custo considerável, mas também levantar os prós e contras em relação a essa questão de morbidade e lembrar que o que a gente não pode é deixar passar a questão da manipulação tecidual, ou seja, quer seja ela como substituto ou com um tecido autógeno, a gente não pode, o que a gente não pode, como dentistas e implantodontistas principalmente, é deixar passar uma região periimplantar que está desprotegida, certo? Então, região periimplantar que não tem tecido queratinizado, ela precisa sim de intervenção, mesmo que o paciente não tenha sintomatologia dolorosa, certo? Essa intervenção ela vai auxiliar na longevidade do caso de vocês, certo? Então, vocês precisam explicar bem, é isso que eu quero passar para vocês, que vocês precisam explicar bem para os seus pacientes e saber fazer essa tomada de decisão na hora de planejar os casos dos seus pacientes. É isso, gente. A bibliografia da aula está aqui. Se vocês quiserem os artigos científicos, eu posso passar para vocês, certo? E aproveitar para fazer um pouquinho do merchan, né? Aqui em Recife, a gente vai ter, agora em julho, uma imersão em cirurgia pré-protética, corretiva e estética, onde eu e o doutor Paulo, professor Paulo, a gente vai abordar um pouco sobre as cirurgias corretivas, né? Plástica, questão de correção de sorriso gengival. Então, vai ser bem legal. Vai ter um paciente modelo nesse curso, nessa imersão, e acredito que vai ser bem bacana esse curso. E também estamos com a previsão, nesse segundo semestre, do início do aperfeiçoamento em prótese fixa aqui em Recife, certo? Que vai ter a duração de 10 meses. É isso, gente. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vou abrir aqui o chat até para ver, porque eu não estava vendo. E também, se quiserem ligar o áudio e fazer as perguntas, podem fazer, tá bom? Obrigada.
Perfeito, perfeito, Ítalo. Realmente tem esses cursos que são fantásticos lá em Recife, né? E a professora Ítalo, como eu falei, é responsável por essa parte de prótese, essa interação entre a prótese e a implantodontia, no final das contas, né? Então, tem algumas dúvidas assim no chat, tá? Deixa eu fazer aqui para você, aproveitando. Posso? Pode. Muito bem. A primeira dúvida vem do João Paisanoto, que é de São Paulo. Ele pergunta: a matriz térmica celular é somente humana? Não temos outras fontes de acesso? E curiosidade, lá fora é comum, como se fosse um banco de ossos, o acesso a esse material? Isso. A matriz, por exemplo, a mucoderme, ela é uma matriz de colágeno e uma matriz dérmica celular também, de origem porcina, porque ela deriva da derme porcina. Mas a maioria é a única, a maioria das matrizes dérmicas acelulares, elas são sim de origem humana e elas não são vendidas aqui, comercializadas aqui no Brasil, porque é proibido, né? Então, a gente não utiliza nem enxertos ósseos, nem de tecidual de origem humana, comercializado, né? Fora do país é muito comum, inclusive essas empresas grandes como a Straumann, elas comercializam esses substitutos alodérmicos. Muito bem. Ítala, outra dúvida. É necessário o aumento de tecidos queratinizados antes de um procedimento de aumento de coroa clínica? Calma. Aumento de coroa clínica, a gente está falando perimplantar? Não entendi muito a pergunta. Não tem muita... ele deixou muita margem. Está falando mais de aumento de coroa clínica. Provavelmente deve ser na parte de dente mesmo. Então, quem foi que fez a pergunta? O Mário Paulo de Goiânia. De Goiás. Oi, Mário. Oi, Mário. Então, quando a gente vai fazer um aumento de coroa clínica, por exemplo, principalmente correção de sorriso, a gente tem que estar sempre atento ao tipo de fenótipo do nosso paciente, certo? O que é fenótipo? É para basicamente, grosseiramente definindo, seria a espessura ali daquele tecido do nosso paciente. Então, nós temos que ficar atentos em relação a quanto de tecido queratinizado já possui esse paciente, porque alguns casos, muitos casos são indicados, eu já recebi pacientes que fizeram correções e que, após a remoção desse tecido com a finalidade de aumentar a coroa clínica, terminou se tirando o tecido queratinizado que ele tinha. Então, tem pacientes que têm a faixa de tecido queratinizado muito curta, muito pequena. Então, o que se tem que ter atenção é justamente, se você precisa fazer essa remoção, esse aumento de coroa clínica, se eu fizer esse aumento de coroa clínica, consequentemente, eu vou tirar o tecido, certo? Então, eu tirando esse tecido, vai restar tecido queratinizado suficiente para proteger aquela região ou não? Porque se você remover todo o tecido queratinizado, esse aumento de coroa clínica ele está contraindicado, certo? Porque o paciente ele não pode ficar sem tecido queratinizado ali protegendo o dente e também o implante. No caso dos implantes, não é comum a gente fazer esse aumento de coroa clínica na região perimplantar, porque a gente já tem a questão da profundidade do implante que foi realizado. Então, geralmente, a gente não precisa mexer ali naquela profundidade de tecido. Até porque, quanto melhor e mais saudável tiver o tecido ali naquela região para implantar, mais saúde a gente vai ter e longevidade a gente vai ter nesses implantes, certo? Agora, o que precisa saber é se esse aumento também de tecido, ele não é um aumento de tecido por hiperplasia, ou seja, por inflamação, porque aí, nesse caso, não é indicado a remoção a princípio. Primeiro, você tem que tentar a abordagem de raspagem, para desinflamar aquele tecido e aí sim avaliar se vai ser necessário a remoção da hiperplasia, certo? Muito bem, Ítala. Excelente. Pessoal, alguém mais tem alguma dúvida para tirar com a professora? Se quiser abrir a câmera,
abrir o áudio, fazer uma pergunta diretamente para ela. Inclusive, esse caso aí, por exemplo, que ele levantou de aumento de coroa clínica, ele vai ser abordado nesse curso aí que a gente vai fazer, eu e Paulo, de cirurgia pré-protética e corretiva, tá? É bem importante a gente saber quando indicar e o que fazer, porque não é só cortar aí o tecido e terminar fazendo com que aquele paciente perca a única margem de espessura do tecido queratinizado que ele tenha, certo? Então, a gente vai discutir muito isso nesse curso e vai demonstrar no hands-on, né? Muito bem, então. Pessoal, eu queria, nesse momento, agradecer a presença da professora Ita, falar que essa aula, logo menos, estará disponível no nosso canal do YouTube, tá bom? Onde todas as aulas nossas estão lá presentes, já estamos atualizando mensalmente todas as aulas, tá? Semanalmente todas as aulas. Agradecer o seu carinho, a sua disponibilidade, Ita, falar que é um prazer imenso, uma honra tê-la aqui conosco, viu? Obrigada, Lécio. Então, pessoal, muito obrigado. Teremos aulas novamente agora com o João Paisanoto. O Paisanoto, né, está aqui presente, acho que no começo de junho. Olha, começo de junho, se não me engano, vai ter uma aula dele. O tema não foi definido ainda. Então, eu faço o convite a todos participarem, né? São temas fantásticos. E é o RID, pessoal. É isso que nós temos aqui, oferecendo ensino de alta qualidade, né? Esse programa que aproxima as evidências científicas ao clínico de uma forma geral, serve para isso mesmo. Obrigado a todos, uma boa noite. Ita, muito obrigado pelo carinho. Obrigada a você pelo convite, Lécio. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente. Boa noite.